Tá certo? Eu acho que o meu é o começo, né? Não sei se é só pra mim, mas como chama? O compartilhamento tá bem desfocado, sabe? As palavras, sabe? Tipo, eu não consigo ler, por exemplo, o que tá escrito. Não sei É, se é um problema comigo aqui ou se o restante do pessoal também tá. Não, eu também tô com esse problema. calma aí. Tenta compartilhar e descompartilhar. Tá blur ainda? Tipo, tá embaçado ainda? Isso, é engraçado. Não. Ó, Mas pra você também fica assim, Nathan? não, pra mim fica normal. E no preview aqui do próprio Mate fica normal. Estranho. Aham. Aham. Não sei se tem a ver. Eu vou tirar a minha imagem pra ver se Caminho, tem eu alguma vou, coisa eu a vou ver. te, posso te mandar o link, Rafael, aí você pode Aham, apresentar pra gente? Aí pode mais Eu ser. posso, fácil eu aí. podia tentar também, se precisasse. É, você pode tentar, Thaís, por favor? Vou tentar, que o meu já tá aberto. Tá Aham. bom, beleza. Às vezes pode ser alguma coisinha da sua internet, né? É, não sei, tô do lado do roteador, mas É. tudo bem. Mas é estranho mesmo. Ah, agora sim. É, Perfeito. aí, Certo. se quiser começar, Laura. Ok. Se você puder abaixar um pouquinho, tá aí. Isso. Eu abaixei pro Facebook, abaixou? É porque eu não tô conseguindo ver na imagem que eu tô apresentando. Ah, não, tá certinho. Aham. Obrigada. Bom, como a gente colocou aqui, eu sugeri para o Facebook focar em conteúdo que estimule engajamento, basicamente. Porque eu percebi que a gente tem uma baixa quantidade de comentários e compartilhamentos dentro dos posts que eu analisei. Eu analisei cada post, acho que individualmente, e eu percebi uma baixa no número de comentários. Então, estimular engajamento, seja no texto ou seja na postagem, seria bom. Postagem em conjuntos ou postagens sobre outras partes da Unesp também parecem aumentar bastante o número de perfis alcançados e engajamento em geral, curtidas, compartilhamentos e comentários. Outra coisa importante de se comentar é a frequência e a consistência. Eu notei antes dos estagiários começarem a gerenciar, né, que não tinha tanto uma frequência, uma consistência nas postagens do Labre. Então, e é importante manter isso para manter o engajamento não tão oscilante quanto estava. Aham. Outra coisa também é a variedade de conteúdo, é mais uma questão de postar um pouco mais de status, porque esses têm maior alcance nessas redes sociais. É, esse- é, Na verdade, esse é mais na questão do um pouquinho mais da questão do Instagram, que tem os stories, tem os reels, mas também no Facebook os status são bastante importantes. E conteúdos com imagem também seriam bem interessantes de ser mantidos. Isso, E isso, mas, pode falar. não, mas aí, aqui, por exemplo, se você falar essa parte dos stories no Facebook, deve ter um jeito, talvez, né, de. Quando você posta por exemplo, no Instagram o story, já automaticamente ele jogar pro Facebook também, né? Acho que deve ter algum esquema que você faz isso, né? Sim, tem uma configuração que você pode pôr que manda os dois ao mesmo tempo. Aham. É, É que é mesmo fácil. eu não sei se eles estão fazendo isso, né? Isso eu não reparei. As coisas que. Eu sei que essa parte dos stories aí no Instagram, né? O pessoal tá fazendo, né? Só que eu não sei se eles estão replicando o que você apontou, né? Pro Facebook, né? É bom. Eu também não notei, na verdade, mas é bom configurar.
E Ah, eu talvez possa incluir isso no próximo, ah, próximo relatório. E o resto é continuar o monitoramento e a adaptação baseado nas sugestões que a gente consegue desenvolver. certo. Pode abaixar, Thaís. Não, um pouco menos. Isso. Aí, isso. No Instagram aqui, como você percebeu primeiro, é aumentar a quantidade de Reels e Stories, porque Reels e Stories são, historicamente no Instagram, tem um maior alcance de público, de perfis. Ter postagens regulares, porque também tem um ótimo tracking. Para quem posta no Instagram, ter postagens regulares tem resultados muito bons. E no Instagram, o conteúdo das postagens não parece ter tanta importância quanto no Facebook na questão do alcance de perfis. Mas postagens sobre eventos têm um maior alcance, por alguma razão. Então, sobre eventos assim, dentro da Unesp, uma palestra ou uma coisa assim, eu percebi que tem mais gente, mais curtidas, mais engajamentos. O pessoal vê mais. Certo. E eu acho que pra mim é isso. Eu acho que é o Daí, próximo, Natan. Laura, só uma coisa, né? Esses apontamentos que você fez aí em relação ao Facebook e ao Instagram, eles estão baseados em quê? Você consultou alguma fonte de informação que indica isso, ou foi pelas próprias métricas é, dessas redes sociais que você fez esses apontamentos? É mais baseado nas métricas. Eu analisei os dados, como o alcance de perfis para cada postagem em quais dias, e eu relacionei os dias de postagem e o assunto do post com esses números. Certo. E daí, essa parte do alcance, essas métricas, você pegou ali do próprio Instagram, ou você já utilizou alguma ferramenta extra que está puxando essas informações para vocês? Eu usei o business também, É, do Instagram e do Facebook. certo. Daí, uma coisa, daí, quando você fez esse levantamento desses três meses, né, que pega abril, maio e junho, né? É, essas métricas, vocês chegou a separar elas, ou não? Porque eu quero dizer assim, eu acho que o ideal seria que se a gente conseguir separar as métricas, e deixar isso em um lugar separado, sei lá, seja uma planilha, seja alguma coisa nesse sentido, que depois quando a gente for acumulando isso, a gente for avançando isso para frente, a gente consegue depois retomar essas informações de maneira fácil, né? Já vai estar lá, né? E depois a gente de fato conseguir ir acompanhando a evolução, né, ao longo dos meses, né? Não sei se vocês estão pensando e estão atentos a isso. Sim, na verdade, os meus dados numéricos, eles estão dentro do relatório. Não tem, tipo, uma planilha no Word, uma coisa um pouco mais enxuta Aham. para analisar esses dados, mas a gente pode ver de criar, sim. Eu acho Ah. muito interessante. Mas isso que você falou talvez seja o mais importante nesse momento, né? De tá separado em um local, né? Essas informações, né, elas não estão. Porque o meu único receio aqui é que, por exemplo, vocês foram lá, vocês consultaram as métricas e fizeram esse relatório, né? Só que daí a métrica em si, ela fica lá e pode ser que, à medida que a gente vai acrescentando outras coisas, essa métrica pode ser perdida, né? Então, essa informação está separada, né? Sim, para mim tá. Aham. Perfeito. Bacana. O próximo que a gente colocou foi o Twitter, que trocou de nome, mas eu acho que o nome novo não pegou muito ainda. Aham. O último post eu olhei agora e ainda é antigo, acho que de 3 meses atrás, no Twitter. E as recomendações que eu fiz foi
criação de postagens próprias para o Twitter, porque a maioria das postagens lá é só repost de outras redes sociais, e eu acho que o Twitter não funciona muito com isso, que ele tem uma forma de ser muito diferente das outras, então tinha que ser algo pensado para ele. Postagens curtas com imagens, porque é o que mais tem lá, ou você faz uma thread grande, ou você faz uma postagem de, sei lá, uma linha e pouca com uma imagem, porque não é um lugar que as pessoas vão querer ficar lendo muita informação. A não ser que seja uma thread, mas aí você vai ter que dividir em textos curtos, ao invés de um texto grandão, por exemplo. Diversificar o conteúdo, porque o que tem lá é basicamente a divulgação dos projetos do Labre, como o Labre Internet, o PodRI, é só esses posts que eu encontrei por lá. Projetar conteúdo especialmente para o Twitter, porque pelo que eu falei, eu acho que não cabe repostar algo do Facebook lá, ou algo de outras redes sociais, porque elas são diferentes. Interagir com outras postagens, porque eu verifiquei que acho que em 2020 o Labre ele interagia com a postagem de outras pessoas, de outras organizações, ou mesmo de pessoas do Labre, e aí o engajamento acabava aumentando, porque aí caía no perfil de outra pessoa, aí alguém via e falava, meu amigo tá aqui, vou curtir, e aí o engajamento acabava aumentando. Mencionar o Instagram do Labre é porque tem um post que ele tá fixado, eu acho que é o primeiro post fixado, e ele tem todas as redes sociais do Labre, mas não tem o Instagram. Eu não sei se isso tá arrumado, mas a última vez que eu olhei não tinha. Não. E diluir o conteúdo em dias horários diferentes, porque tem dias que tem mais de um post, e aí depois fica 3 semanas sem post nenhum. Ao invés de postar tudo no mesmo dia, para ir diluindo, para ser mais constante. Perfeito. Você chegou a. É porque nesse caso da Thaísa, eu não sei se. Dá até pra ver. Não sei se chegou a ver, Thaísa, ou separar, por exemplo. Não sei se vocês vão falar isso mais à frente, né? Por exemplo, a quantidade de visualização média, mais ou menos, de cada post que está atualmente, porque eu abri aqui o Twitter do Lab, realmente eu vi que a última postagem foi do dia 20 de junho, né? Que foi uma divulgação de uma coisa de um material do PodRI, né? E daí você vê que você vê que o pessoal tá, acho que o pessoal que da criação, eles estão fazendo as postagens, acho que muito focada no Instagram, e o pessoal que está responsável por gestão de conteúdo, acho que eles estão postando as coisas só especificamente no Instagram, né? E daí no Twitter não tá. Isso não tá acontecendo no Twitter, né? É uma coisa pra gente conversar com eles, o que No aconteceu, né? LinkedIn também tá assim. No LinkedIn a última foi em junho. Então, eu não sei, Laura, se no Facebook também a última é de junho ou tá mais atual, né? Que pode também estar acontecendo isso, né? Talvez o pessoal tá, na hora das postagens, tá focando só no Instagram, né? Pelo que eu tô percebendo, né? Não, no Facebook no Facebook a última postagem, eu não vou saber dizer exatamente qual é, mas eu sei que é mais recente. Mais recente. Beleza. Ótimo. Aí a gente tem que conversar porque pode ser que eu não sei exatamente como eles estão se organizando para fazer as postagens, né? E lá tem jeito de você agendar as postagens, né? Então, às vezes eles agendaram as postagens e acabou não não sendo postadas, né? E eles acabaram não verificando isso. É uma coisa para a gente depois conversar com eles. Mas perfeito. Tá isso. A próxima rede social foi o LinkedIn. A última postagem deles também é de junho. E a primeira que eu fiz foi projetar conteúdo especialmente para rede, porque eu acho que aconteceu um pouco do que eu vi no Twitter, que o perfil do LinkedIn é um perfil diferente do Instagram. Então eu acho que dá para publicar talvez as mesmas coisas, mas com uma linguagem diferente, porque o objetivo de quem está no LinkedIn vai ser diferente do objetivo de quem está indo no Instagram procurar uma postagem. Trazer mais conteúdos que tenham relação com o objetivo da rede, porque é uma rede mais voltada para quem
ou tá buscando emprego, ou tá querendo conhecer mais da área que ele tem interesse. Então, eu acho que a gente tem que pensar mais nesse tipo de conteúdo. Inclusive, eu vi que o post que mais tem visualização e engajamento no LinkedIn é um post que falava da vaga de estágio pro Labre. Ah, Não passar grandes períodos de tempo sem postagem, porque o LinkedIn passa muito tempo, costuma ser 2 postagens por mês, se eu não me engano, e isso acaba sendo pouco. Interagir com outras postagens, que acho que foi mesmo do que eu coloquei no Twitter, de interagir com contas que sejam relacionadas com o Labre, ou talvez outras coisas da Unesp, ou grupos de extensão, ou os próprios pessoas que são estagiários ou que trabalham no Labre. E foi isso só no Labre. é Não, que, LinkedIn, é perdão. que eu acho que no LinkedIn, né, acho que conteúdos que a Thaís apontou, né, de questão de alguma oportunidade de estágio, coisas relacionadas a isso, e também questões, acho que que focada na parte de, pode dizer assim, de algum tipo de aprimoramento, né, assim, de curso, alguma coisa nesse sentido, né, no sentido de que vai eventualmente contribuir com o currículo da pessoa, né, talvez sejam postagens que tenham mais adesão, vamos dizer assim, né. Sim. Perfeito. Agora sou eu que tá no YouTube, né? Basicamente eu coloquei duas opções, né? Duas sugestões, melhor dizendo, que seria ampliar os novos horizontes de conteúdo e firmar e aumentar a base de inscritos. Porque o primeiro tópico se refere porque no que se refere a conteúdo, o YouTube do Labre está bastante, entre aspas, desatualizado, no sentido assim, não o conteúdo dos vídeos em si, mas a forma dos vídeos em si. Por exemplo, agora, né, que nem a gente comentou na última reunião, deixando claro que eu também tirei as conclusões das próprias métricas do Lab, né, pela plataforma própria do YouTube, né, o YouTube Studio. E o que a gente percebeu na última reunião, que eu comentei com a Thaís e com a Laura, é que o conteúdo, a forma do conteúdo do Lab está bastante desatualizado, porque não dá para ver uma, não dá para ver, por exemplo, shorts, é, que, por exemplo, ultimamente não tem, ninguém tem muita paciência de ver uma palestra de 2 horas e meia. Então é necessário a gente investir um pouco nessa questão de vídeos mais curtos, né? Mais curtos, porque agora tá na briga quem faz o vídeo mais curto e engaja mais pessoas, né? Como tá na briga, né, o TikTok, que tem uma empresa própria, o Reels do Instagram né, o Shorts do YouTube, né? E tá todo mundo querendo vender seu peixe, por assim dizer, né? Uhum. Outra coisa que dá para tirar disso é a reestruturação de conteúdo mesmo também. Porque percebe que dá pra perceber que é um conteúdo muito específico, né? Muito fechado e acaba impossibilitando novas pessoas chegarem ao perfil do Labre, né? Por exemplo, o vídeo mais antigo que tem no perfil do Labre é a abertura da 12ª semana de Relações Internacionais. Mas se você vai descendo, vai acabar ficando mais fechado nesse sentido. Por exemplo, porque fica pertinente, né, ao curso de Relações Internacionais. Ou também aos tutoriais do próprio Labre, né? Por exemplo, os Recall e etc. Então, a reestruturação desse conteúdo seria de grande valia, né? Para aumentar o engajamento, propriamente dito. E também eu coloquei firmar e aumentar a base de inscritos, porque no período
que eu analisei teve 1.000 visualizações, mil e pouquinho, mil e poucas, mas quem assiste mesmo são 10% disso, tipo, é muito pouco comparado ao tamanho do potencial que o Labre pode exercer, né? O Labre tem atualmente 226 inscritos e 91 vídeos, né? Que acaba sendo muito, muito, muito pouco para o Labre, né? Então, é necessário a gente reestruturar essa questão do conteúdo e firmar e aumentar a base de inscritos, porque dá para ver no período que tem uma oscilação muito grande, né? De aparece um inscrito, mas tipo, aí ninguém se inscreve, ou um se inscreve, outro se inscreve. Então a gente fica num eterno jogo de soma zero, né? Então a gente precisa principalmente dessas duas sugestões, né? Que reestruturar o conteúdo, a forma do conteúdo e tentar procurar formas de firmar e aumentar a base de inscritos também, porque o que pode facilitar também, né? Como a gente viu nas outras redes, é associar o Labre cada vez mais ao Unesp, né? Porque cada vez mais pessoas estão procurando a faculdade pública, né? A faculdade pública, e associar o Labre ao Unesp pode facilitar também o engajamento da própria Unesp, né? Aumentar, isso eu tô olhando por cima, né? Aumentar a quantidade de inscritos, né? Interessar as pessoas também no curso de RI também, né, que o Labre se propõe a ser o Laboratório de Relações Internacionais, então é fundamental a gente, então, fundamentar, é fundamental trabalhar nessas duas questões. Aí, se vocês quiserem que eu fale, porque a gente não escolheu julho, pode ser? Pode, por mim pode ser. É que basicamente a gente não escolheu julho porque a gente é um mês de férias, né? E um mês ativo para as redes sociais do Labre e qualquer rede social que se anexe a uma instituição de ensino, né? Porque as pessoas se pretendem a passar menos tempo na rede social ou passar menos tempo associado a algo que lembre a faculdade, etc. Então a gente não escolheu para não haver uma anomalia nas nossas considerações, né? Mas eu particularmente fiz um análise separada só do mês de julho e dá para perceber essa queda, né? Esse declínio devido a ser um mês de férias, um mês de descanso, né, da parte dos estudantes e da parte das pessoas, dos nossos espectadores dentro das redes sociais, né? E a Certo. gente, e a gente espera também, né, que depois dessas sugestões e dessa reestruturação a partir desse mês de agosto, a gente veja um aumento ou pelo menos uma estabilização nas redes sociais do Lab, né? Do Lab. Perfeito. Mas eu acho que basicamente é isso. O que move toda nosso relatório, né, que tá, acho que no slide 9 aí, ô Thaís, que é consistência, né? Essa aí, ó, o que aprendemos, que a gente aprendeu que analisar é vital, a gente precisa também adaptar e a gente precisa entender que cada plataforma tem sua própria estratégia, né? A gente não pode pegar uma plataforma a gente pode pegar uma plataforma e tentar aplicar a mesma estratégia para todos. A gente tem que usar estrategicamente, né? Não pode ficar atirando para todos os lados, né? Porque Ah, isso desgasta, demanda tempo, muitas vezes recursos, não necessariamente financeiros, né? Mas recursos de tempo, de disposição, né? Porque como nós estagiários também, a gente tem a questão a, de envolver
meio que conciliar a nossa parte acadêmica, nossa vida acadêmica, nossa vida pessoal e tal. Então, nossa disposição acaba sendo afetada, né? Então, a gente precisa entender o que a gente está fazendo, né? Não somente ficar tirando para todos os lados esperando alguma solução, né? E a gente, onde que a gente quer chegar, que é o slide 9, que é basicamente, pode passar, Thaís, rapidinho, que é a gente quer chegar aqui, todas as redes sociais também, principalmente, buscam, a gente está buscando consistência, a gente está buscando um engajamento constante, né? Não um engajamento completamente flutuante ou aleatório. E a gente está buscando também um conteúdo diferente, diferenciado para cada tipo de rede social, né? Não só usar, por exemplo, só usar o Twitter para ser uma plataforma de repost, ou usar só o YouTube, que eu mais analisei, para postar palestra, né? Tentar a gente reestruturar toda essa questão do que o Labre pretende a ser, né? Do que o Labre e a Unesp Franca pretende a ser enquanto instituição pública no Brasil e latino-americana, de um certo modo. Perfeito. Tem mais alguma coisa, Nathan? Não, acho que é isso. Da minha parte. Da minha parte é isso. Se a Thaís ou a Laura também tiverem um comentário, é só acrescentar. Eu achei bacana o que vocês colocaram, acho que são pontos pertinentes que a gente tem que ver agora como a gente consegue, vendo com as outras duas frentes, né, é, como a gente consegue começar a colocar isso em prática, né? E ajustando as coisas, né? Daí, uma coisa, eu não sei se vocês chegaram a fazer isso. Eu rapidamente, enquanto vocês estavam tanto apresentando, eu dei uma fuçada aqui, especialmente no Twitter, no LinkedIn e no Instagram, só para ver assim, a quantidade de seguidores em geral, né? É, é, não sei se vocês chegaram a compilar esse tipo de informação, né? Porque também seria uma outra coisa, né, de tentar fazer, né? Pelo que eu percebo, eu acho que o Instagram é onde tem mais seguidores do Abre, né? Eu acho também que hoje em dia talvez seja a rede social que tenha mais adesão, né? Eu acho que talvez seja o Instagram e o TikTok, eu acho, né? Talvez sejam as duas que tenham mais adesão entre os mais jovens, né? É, talvez a pessoa só tenha essas aí, nem tenha, por exemplo, Twitter, né? Mas aí, de repente, uma estratégia também era tentar pegar quem está seguindo, por exemplo, no Instagram, que é o mais, né? Tentar fazer com que essa pessoa também vá para o Twitter e no LinkedIn também. Eu não sei no LinkedIn como que vê essa parte de quem está seguindo, porque ali acho que funciona meio parecido com o Facebook, né? Porque ali no LinkedIn, o Labre não tem uma conta específica, né? Você cria uma página, né? É que nem no Facebook, né? Daí você dá acesso para as pessoas, né? Por exemplo, eu acho que vocês devem ter acesso lá, como administrador da página, né? Então acho que o LinkedIn e o Facebook nesse caso, acho que eles funcionam parecido, né? Mas acho que aparece aqui, agora eu vi aqui, ó, aparece no é que é bem parecido realmente com a página do Facebook, né? Parece que tem 156 seguidores, né, da página do Abre no LinkedIn, né? É, e daí, pelo que eu percebi, o Twitter, tô falando isso porque seria interessante se a gente tiver essa informação, sabe? Essas informações que você acha mais relevantes. Então, por exemplo, essa parte, a quantidade de seguidores, por exemplo, né, de cada rede social, para a gente ver qual que tá o desequilíbrio entre elas, né? Porque eu imagino, pelo que eu passei o olho rápido, que o Instagram tem mais do que o dobro do que os outros, né? E acho que depois o segundo acho que é o YouTube, né? É, com mais com mais seguidores depois do Instagram, né? Porque essa discrepância, acho que é normal ter um certo, mas acho que, por exemplo, se está o dobro, né? Tem alguma coisinha que às vezes a gente consegue converter, né? O cara que no Instagram, ele ir pro ver como a gente consegue eventualmente agregar esse cara que está no Instagram, às vezes para ele também seguir no Twitter, por exemplo,
né? E daí ver também, em cima do que vocês apontaram, porque aí vocês estão apontando uma coisa assim, né? O que é o ideal, né? Daí a gente tem que ver, daí talvez com pessoas das outras frentes, dentro desse ideal, o Lab de fato consegue produzir de conteúdo para chegar o mais próximo possível disso, né? Porque que tipo de conteúdo o Lab pode tanto divulgar, produzir, né? Para eventualmente chegar próximo a isso, né? Porque às vezes pode ser que alguma das coisas, né, não se enquadrem no escopo de coisas que o Labre pode oferecer, né? Daí é um tipo de, entre aspas, dano, né? Que não tem como a gente meio que fugir, né? Mas eu acho que uma parte significativa das coisas que vocês apontam dá para a gente tentar buscar para ajustar e tentar alcançar, né? A gente tem que só realmente, de repente, ver com pessoas das outras duas frentes como a gente pode articular melhor essas coisas, né? Para a gente ir chegando e alcançando esses objetivos, né? E avançando nesse sentido, né? Tanto de porque eu imagino assim, né? Que nem vocês apontaram, né? Acho que a Thaís que mais ressaltou isso quando ela falou do LinkedIn, especialmente do LinkedIn, né? Quando ela falou da parte essa parte mais de estágio, tal, divulgação de oportunidades de estágio, coisas assim. Que eventualmente uma coisa que a gente pode fazer tem algumas páginas que divulgam, né? São especializadas nisso, né? A gente pode eventualmente separar algumas coisas dessas páginas e repostar, né, esse tipo de coisa, né? Mas mais do que isso, como a rede social elas têm as suas especificidades cada uma, vamos dizer assim, né? A gente tem que ver como a gente consegue compatibilizar essa especificidade com o conteúdo geral, né? Porque no fundo, quando a gente gera um conteúdo, quando a gente divulga um conteúdo, por exemplo, lá, seja de um grupo que utiliza a estrutura do Labre, ou seja, conteúdo gerado pelo próprio Labre, esse conteúdo ele tá lá, ele é um só, né? Daí o que eventualmente vale ajustar nesse conteúdo para ele ter uma maior aderência, né, a determinada é, rede social, ou se eventualmente a gente pode chegar depois, mas isso é uma questão, acho também de a gente começar a fazer esse tipo de coisa e ir testando, né? Se vale a pena realmente fazer esse ajuste, ou ele pode chegar à conclusão de que não vale tanto a pena assim esse ajuste. Realmente vão ter postagens que vão ter maior adesão no LinkedIn, e vão ter outras postagens que vão ter maior adesão no Instagram, né? Todas essas coisas, acho que são coisas que quando a gente estiver fazendo, né, a gente vai conseguir ter noção, né, do que vale a pena, no que vale a pena de fato investir, né? Em cima do que vocês levantaram. Então, o que eu acho que valeria, eu até cheguei a anotar aqui algumas coisinhas, que acho que especialmente com o pessoal de gestão de conteúdo, é, a gente de repente vê algum jeito de vocês interagirem mais com eles, eventualmente fazer algumas conversas em conjunto para começar a alinhar essas coisas que vocês apontaram, né? Porque acho que uma parte dessas coisas que vocês indicaram já dá para, acho que de maneira bem rápida, já ir ajustando, né? Meio que, entre aspas, resolver, vamos dizer assim, né? Daí tem uma outra parte que demanda um maior tempo, né? Que daí envolve um pouco a parte também até de conteúdo, né? Do jeito de fazer e a frequência do conteúdo e coisas assim, né? Que daí já envolve um pouco o pessoal já de mais da criação, né? Então,
em cima do que vocês apontaram, minhas 2 sugestões iniciais seriam essas, né, se vocês puderem, eu acho que a apresentação de vocês ficaram muito bacana. Tá bem, acho que tá bem, ao mesmo tempo que tá sintética, né, não ficou uma coisa super extensa, mas tá bem focada, assim, né, tem bastante informação bem condensada ali, bem sintetizada, né, e as falas de vocês também estavam muito boas. Eh, eu acho que valeria acrescentar esse tipo de métrica, mesmo que foram essas métricas mais gerais, sabe, assim, de eh, quantidade de seguidores ou outras métricas que vocês acham que são relevantes. Porque aí que seria interessante, e acho que a gente já consegue começar a fazer isso, de na hora que a gente for conversar com os outros, quando vocês forem passar essas informações para os outros, para a criação e para o pessoal de de criação e de gestão de conteúdo, são métricas assim que vocês identificam como métricas importantes para a gente conseguir orientar um pouco os trabalhos, né? Então, eu acho que o mais óbvio são essa parte de quantidade de seguidores, né? Então, é, se todo mundo que estiver trabalhando, né, seja nas comunicações, ou mesmo a gente que não está, as pessoas que não estão ajudando nos projetos específicos, sabe mais ou menos disso, é uma coisa que meio que orienta um pouco, né? Porque imagina lá, o pessoal de criação, se ele já sabe bem de antemão, por exemplo, tem muito. A gente está com bastante, tá com um número bom até. Eu acho que o número de seguidores do Instagram eu acho que é um número bem bom, se a gente for comparar com outros grupos similares ao Labre, o Labre não está tão ruim assim de quantidade de seguidores, né? No Instagram. Mas na hora que você vê, assim, sei lá no Twitter está um volume quase a metade, né? Então é uma coisa que então tem que ter uma atenção maior àquilo. Então acho que ajuda a direcionar um pouco o trabalho das outras frentes, né? É, que eu acho que agora, tô pensando alto para vocês verem se tem sentido ou não, né? Eu acho que tem um trabalho que daí seria a minha sugestão, de vocês, se vocês puderem compilar, assim, eu tô pensando assim, sei lá, uma página ou duas a mais dessa apresentação, sei lá, compilando, sei lá, os seguidores de cada rede e alguma outra métrica que vocês acham que são mais importantes, né? Para isso já está na mão das outras frentes, e aí é de fato conversar, acho que no primeiro momento, com o pessoal de gestão de conteúdo, para fazer que em cima do que eles falaram, acho que tem uns ajustes mais bem assim, bem rápidos de que dá para fazer e já ter alguns efeitos, né? E aí depois que tiver bem ajeitadinho essa interação entre vocês e o pessoal de gestão de conteúdo, é, incorporar o pessoal de criação para criar, porque eu tô imaginando assim, né? Estando ajeitadinho as coisas, as métricas que vocês estão pegando e passando, né? E com o pessoal de gestão de conteúdo que é responsável pela essa parte de fato da postagem e do dia a dia das redes sociais, dá para ver com o pessoal de criação como que tá as coisas, né? Qual o nível de produção que eles estão tendo de conteúdo, né? É, é, porque, se eu não me engano, a ideia deles era tentar movimentar as redes sociais durante pelo menos, acho que 5 dias na semana, e daí iam diversificar, sei lá, acho que eles tinham falado algo de alguns dias seria só stories, outros dias seriam só postagens mesmo em texto, e eles iam mesclar isso, né? Mas acho que a ideia deles inicial era tentar movimentar durante, acho que é de 4 ou 5 dias por semana, as redes sociais, né? Eu não sei como isso tá, né? Se eles estão conseguindo realmente dar vazão para isso, né? Porque pode ser que tenha algum gargalo em algum lugar, né? Seja a tendência é que ao longo do tempo o gargalo seja a questão de geração de conteúdo, né? O que é normal, né? Tem um limite que a gente consegue de produzir conteúdo e divulgar coisas, né? Mas eu acho que nesse momento não seja talvez o pessoal da criação que está com o gargalo. Eu acho que talvez o gargalo talvez esteja no pessoal de gestão de conteúdo, porque a, a Thalita ficou um tempo só ela, né? E agora, nas últimas semanas, que incorporou mais duas pessoas, né? Então pode ser que o gargalo seja
esteja mais nisso nesse momento, né? Então a gente teria que ajustar isso primeiro para depois demandar, eventualmente até ajudar o pessoal de criação, para ter essa constância, né, maior nos conteúdos, né? Então acho que seria nesse momento, as minhas sugestões seriam mais nesse sentido, né? Acho que tá perfeito, né? Isso que vocês estão apontando. E daí dá até para um pouquinho mais para frente, como a gente conversou, em cima dessa própria compilado de informações que vocês fizeram, de um pouquinho mais para frente pensar realmente numa sequência de artigos, né, que a gente pode publicar no próprio site do Labre, né, meio que vocês baseado muito nessa apresentação que vocês apontaram aqui, né, de a gente ter meio que documentado ali em forma de um artigo esses acompanhamentos, né, essas evoluções que vocês estão iniciando aí, né? Daí vocês ficam como autores, né, desses artigos de acompanhamento, vamos dizer assim, né? E acaba também estimulando o restante da equipe, né, a ter uma diretriz, né, para onde todo mundo tá indo, né? Aí que a ideia também é que as outras frentes façam algo similar a isso, né? Então, as minhas considerações seriam mais nesse sentido mesmo. Então, a gente poderia, o que vocês acham? Acho que tem sentido, porque a minha sugestão seria realmente isso, de vocês fazerem esse ajuste de acrescentar essas métricas, que acho que está fácil para vocês separarem, né? E a gente vê, não sei se vocês têm contato vocês têm o contato da Thalita, e ver com o pessoal de gestão de conteúdo e de repente de repente alguma conversa entre vocês para ir entre vocês, essas duas frentes, né? Vocês de análise de redes e o pessoal de gestão de conteúdo para vocês irem, vamos dizer assim, calibrando as coisas, né? Entre vocês, né? E aí, para a gente deixar meio que o caminho pronto para quando o pessoal de criação tiver conteúdo, realmente a coisa fluir, né? E daí a gente realmente foca em dar esse suporte eventualmente para o pessoal de criação, né? O que vocês acham? Tem sentido ou não? Aqui tô pensando alto aqui, né? Eu acho que faz muito sentido mesmo. Beleza. Então, pode falar, Laura. A gente tinha pensado, né, de manter os relatórios no Docs, no Classroom em que todo mundo tá, né? Mas uma comunicação mais direta também pode ser mais necessária. O que eu acho que valeria, Laura, a gente poderia fazer o seguinte: como a gente está gravando até a conversa, assim que a gente terminar, se vocês puderem postar essa apresentação lá no Classroom, pode ser naquela sala de comunicação 1 mesmo, a gente criou 3 mais para se eventualmente tivesse algum trabalho simultâneo entre as três frentes, né, ter lugar para 3 frentes, mas a gente pode concentrar essas informações mais gerais, né, lá naquela sala 1, né? Se vocês puderem postar essa apresentação lá e eventualmente fazer alguma observação, algum pequeno texto explicando alguma coisa que vocês acham mais relevante, até eventualmente apontar as decisões que a gente tá tomando aqui, né? Nessa conversa, né? E daí, logo que quando o vídeo tiver disponível, eu também edito a mensagem de vocês e coloco essa apresentação aqui, essa conversa para quem quiser assistir, né? Mas se a gente só fizer um sumário, né, do que foi apontado, tal, para a pessoa ali com o próprio texto ela já
ela já entender e ela ver a apresentação de vocês e ter uma noção melhor, eu acho que já é suficiente para a pessoa estar contextualizada, né? Daí, se se puderem fazer esse ajuste de acrescentar essas métricas e já entrar em contato com o pessoal de gestão de conteúdo, para a gente ver como a gente pode articular isso, seria bacana. Daí, se vocês conseguirem, ainda essa semana, fazer uma conversa com eles, o que seria legal se vocês conseguissem fazer essa conversa com eles ao longo dessa semana e articularem essas coisas, né? E verem em cima do que vocês indicaram aqui, o que já de pronto já é possível ser resolvido, né? Eu acho que tem uma parcela significativa de coisas aqui que eu acho que com uma pequena conversa e um ajuste com o pessoal de gestão de conteúdo já dá para dar um encaminhamento, né? Porque realmente tem aquela parte mais sensível que realmente envolve um ajuste no jeito de divulgar, né, um jeito de gerar o conteúdo, tal, que daí já é uma coisa que demanda um pouco mais de tempo e mais uma conversa mais, mais específica e com a participação mais direta do pessoal de criação, né? Mas tem aquela parte que já dá para resolver. Se vocês puderem tentar entrar em contato com o pessoal de gestão de conteúdo e já articular isso, a gente vê que já dá para já encaminhar ao longo dessa semana sobre esses pontos, e o que a gente consegue nas próximas semanas, né, e já encaminhando, né, acho que seria isso os próximos passos aí para a gente avançar aí nessa parte. Pode ser, pessoal? Claro, pode sim. Não, perfeito. Ali, em relação ao pessoal de gestão de conteúdo, eu não vou lembrar o nome de cabeça das outras duas pessoas que estão ajudando a Thalita, que eles entraram recentemente. Eu vou provavelmente vou confundir os nomes, né? Mas acho que dá para vocês, ou naquele grupo geral mesmo, ou direto com a Thalita, acho que já conseguem um contato e conseguem marcar alguma conversa em específico, né? Então acho que por enquanto eu acho que seria isso, né? Acho que está muito bom aí o que vocês a apresentação de vocês, dá para a gente ter realmente ela como base para esses primeiros ajustes, né? Nas coisas que estão sendo feitas, né? Então da minha parte seria isso. Não sei se vocês têm alguma questão, alguma dúvida. Eu acho que não. Tá. Então a gente pode caminhar assim, Natan, Thaís? Por mim, sim. Perfeito. Porque daí tem que ver, e aí realmente vai ser uma conversa entre vocês, né? Daí vocês me digam lá como eu posso ajudar, né? E nisso, eu não sei como vocês vão preferir se articular com o pessoal de gestão de conteúdo, porque às vezes pode ser, ele tem que avaliar o que tem sentido. Eu acho que nesse caso, talvez valha fazer alguns testes, né? No sentido assim, de às vezes se vale a pena ter pessoas responsáveis por determinada rede social ou não vale a pena fazer isso, né? Uma coisa para realmente ver, né? E eu acho que não é só tem uma parte de pegar experiências outras, né? Ou seja, de informação sobre isso que tem disponível na internet, né? Como também de fato fazer um teste. Falar assim, ó, esse mês, sei lá, a gente vai fazer uma gestão mais geral, né? Sem ter uma pessoa específica para cada rede social, né? E depois no outro mês especifica e vê o que muda, né? Para ver se vale a pena ou não, né? Ter essa esse tratamento mais entre aspas customizado, vamos dizer assim, né? Porque a gente está com o LinkedIn, o Facebook, né, que tem
similaridade no sentido do jeito que é organizado, né, porque é organizado em página e coisas assim, né? Ele tem o Instagram, o Twitter, então são 4 redes sociais, né? E eu não sei, eu não sei como tá o pessoal de criação, eles chegaram a comentar alguma coisa sobre isso, da parte lá do TikTok, se vai ser criado um canal no TikTok ou não, eu não sei como que tá isso, né? E tem o YouTube com a parte de vídeos, né? Aí tem que avaliar esse tipo de questão, né? Daí se vocês puderem se articular com o pessoal de gestão de conteúdo e ver isso, daí de repente tentar estabelecer pontuar, né, alguns aspectos para na reunião que vocês tiverem com eles, né, de pontos para se avançar em cima do que vocês decidirem, né, para a gente conseguir acompanhar e ver se esses ajustes estão tendo efeito, né, ou se a gente tem que repensar outras estratégias, né. Então acho que nesse momento vai eu imagino que vai ser um pouco disso, né. A gente está articulando, né, isso, eu acho que vai começar a sair agora, acho que agora em setembro ainda deve começar a sair, né, de algum material de vamos dizer assim, meio que material didático, vamos dizer assim, né, em cima dos projetos de dados que o Labre conduz. Então, provavelmente os grupos as pessoas que estão ajudando em projetos específicos, alguns projetos específicos de dados do Labre, elas vão começar a produzir pequenos conteúdos, né? Também vai ajudar um pouco nessa parte de gerar conteúdo e vai agregar um pouco lá com o pessoal de criação, né? Então, só para vocês saberem mais ou menos que provavelmente nas próximas semanas já deve começar a ter, né, de conteúdo específico das pessoas que ajudam, não do pessoal de comunicação, né, desses 3 grupos de comunicação que vocês estão colaborando, mas dos projetos específicos, né, dos projetos de dados, projetos de infraestrutura e tal, então, que as pessoas já ajudam de maneira mais regular, né? Então, da minha parte seria isso, pessoal. É com vocês aí, se vocês quiserem comentar, conversar de algum aspecto específico, tal, é só dizer. E uma coisa também, só aproveitando que eu entrei aqui na página do LinkedIn do Laber, eu não sei se, acho que pelo menos um de vocês acho que deve ter acesso, né, ao LinkedIn, acho que ali na parte administrativa do LinkedIn, né? Não sei se a Tássia, que foi que fez a análise do LinkedIn, ou o Natan. Porque eu vi ali que na hora que eu entrei, tá assim, ó, prepare sua page para o sucesso. Então, assim, ó, faltam 6 para completar. Ou seja, tem coisas que não estão. Tem informações que o LinkedIn pede que ainda não estão inseridas, né? Se vocês também puderem fazer esse levantamento, daí teria que articular com o pessoal de gestão de conteúdo para preencher essas informações, porque pelo que eu estou vendo aqui no LinkedIn, tem algumas coisinhas, acho que eles estão pedindo para a gente preencher, que eu acho que tende a aumentar o alcance da página, né? Que acho que são informações que acho que quando a pessoa procura alguma coisa relacionada tal, acho que se a gente preencher nossas informações tende a gente aumentar quando a pessoa faz a busca, aumentar o ranking, né, no sentido de aparecer mais para cima, chamar mais atenção das pessoas, né? Eu não sei como que tá isso nas outras redes, né? Porque, por exemplo, a Tássia apontou ali, né, não tá o link do LinkedIn
lá no Twitter, né? Esses probleminhas assim, se eu não me engano, por exemplo, no Instagram, eu acho que talvez já tenham. Não sei se o pessoal já mexeu nessa parte. Eu acho que sim, que estava se referenciando muito ao projeto da época da pandemia, né? É, então, assim, você percebe que são, vamos dizer assim, são informações que estão um pouco defasadas, né, das redes sociais, não merecem ser atualizadas, né? Então, se vocês puderem separar esse tipo de informação, como vocês estão levantando essa parte das métricas, vocês estão olhando isso com mais atenção, né? E colocar isso também na agenda com o pessoal de gestão de conteúdo, né? Para a gente ajustar essas coisas, né? Desde essas coisas que vale a pena, que lá, o próprio LinkedIn, quando você entra ali, ele indica coisas que estão faltando de preencher, como também é, essas informações de coisas que estão ou desatualizadas, ou seja, estão falando de coisas que já nem estão mais ativas, né? Que é o caso acho que o pessoal mexeu ali no LinkedIn. No LinkedIn, no Instagram, nessa parte, né? Como essas coisas que faltam de link de rede social, tal, que a, a Thaisa indicou, né? Então, se vocês puderem separar isso para a conversa com o pessoal de gestão de conteúdo, daí teria que articular com eles para ver o que vale, né? Como a gente pode encaminhar isso. Eu acho que, em geral, esses ajustes assim que eu estou apontando agora de coisas estão defasadas, sabe? Informações estão meio atualizadas, né? Eu acho que também é uma coisa que a gente consegue resolver bem rapidinho, né? Então, se vocês puderem colocar isso na agenda da conversa que vocês vão ter com o pessoal de gestão de conteúdo, seria bacana. Vou até parar aqui a gravação.